Deus, querido Pai, mais uma vez agradecidos estamos pela oportunidade dessa tarde de ampliarmos o nosso entendimento à luz da doutrina espírita, que tanto vai nos ajudar nessa nossa caminhada aqui na Terra. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa ser envolvida por esses benfeitores da espiritualidade e que ela traga excelentes lições para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Vamos lá, né, Celi? Vamos lá. Uma boa tarde para todos nós. Vamos dar continuidade ao assunto da tarde, né? Sequência de O Livro dos Espíritos, estudo sistematizado dele. E nós estamos no retorno à vida corpórea. Ontem foi o Dia dos Namorados, né? Ainda pensei, eu posso fazer uma abordagem sobre relacionamentos. Adoro esse assunto e tal. Aí até comecei. Pode ligar lá? Pode sim. Eu pensei até que eu tivesse ligado. Até comecei a fazer a pesquisa aí no meu arquivo, que eu já tenho algumas coisas. A gente sempre acrescenta uma coisinha, tira uma outra, porque surgem assuntos assim dentro do tema, surgem algumas coisas novas e tal. Aí eu até falei, bom, nem vou me preocupar muito. Mas quando eu acordei de manhã, que eu fui pegar novamente isso aí, eu olhei o assunto mesmo de hoje, que seria a sequência, e é essa aí, ó, que tem tudo a ver com o Dia dos Namorados. Aí eu falei, então vamos seguir na sequência do livro, e o nosso assunto sobre relacionamentos vai esperar mais um pouquinho, né? Ele já veio para cá, mas a gente está sempre relendo, estudando novamente as coisas. Bom, a gente vive no nosso dia a dia, quando a gente até é convidado, às vezes, para um evento, alguma coisa, aí um amigo nosso, qualquer ou amiga, tanto faz, fala assim, tem uma pessoa que eu quero que você conheça, é meu amigo, nem mora na cidade, mas quero que você conheça. Aí a gente é apresentado a ele, né? E quando isso acontece, às vezes é algo bastante comum, bastante natural, sem grandes, né, surpresas, mas pode também acontecer algo assim inusitado. A gente olhar para aquela pessoa e achar que conhece aquela pessoa, que é uma pessoa querida. E, no entanto, não conhece nessa atual encarnação, não. Ou nós podemos, quando olhar para a pessoa, falar, meu Deus, por que eu vim a essa festa hoje? Porque é um choque que dá, às vezes, fluídico tão grande, é uma antipatia que acontece na hora que a gente olha para a pessoa, e é uma antipatia que a gente não sabe explicar e fica com vergonha de deixar transparecer para a pessoa isso, né? As duas coisas são constrangedoras para a gente deixar transparecer. Tanto a simpatia quanto a antipatia um pouco mais exacerbada é constrangedor, né? Porque às vezes na simpatia você quer dar logo um abraço na pessoa, parece que você está revendo um amigo e você não pode fazer isso, você nunca viu a pessoa, você vai cumprimentar, depois as coisas vão se ajustar. Então, mas isso aí está muito bem explicado pelos espíritos do capítulo 7º, item 7 também, do retorno do espírito à vida corpórea. Então, vamos seguir. Primeiro de tudo,
Vamos analisar as palavras. Eu adoro começar um assunto assim, que tem algo muito assim significativo, com a etimologia da palavra. Porque a palavra, ao longo do tempo, ela vai esvaziando. Ela vai perdendo muito do seu significado e vai pegando significados muito, assim, pejorativos, que não seria importante assim, né? Não tem utilidade isso. Platão fala que uma das piores coisas que pode acontecer e que acontecem aí no mundo, né? Para prejudicar o conhecimento, a transmissão do conhecimento, que isso era tudo que ele queria, passar o conhecimento do seu mestre, né? Que ele não escreveu nada. Então, ele sempre deixava isso vivo aí nos escritos dele, que a pior coisa, né, que pode acontecer para bloquear, para atrapalhar a transmissão do conhecimento é o esvaziamento das palavras. Então, quando às vezes a gente olha a etimologia da palavra, a gente fala assim, nossa, mas essa palavra significa isso, não é? Então, as palavras vão, ao longo do tempo, perdendo, elas vão esvaziando o sentido verdadeiro delas, né? Aqui nós temos simpatia e antipatia, que os espíritos utilizam essas palavras aí no sentido verdadeiro dela. Quando a gente fala assim, ai, que antipatia que eu tenho de fulano, aí você associa isso a não gostar do fulano. Mas não é verdade. Isso é um esvaziamento desse significado. A antipatia não é você ter raiva da pessoa, não gostar da pessoa. Não é isso. Vamos, então, ao sentido etimológico dela. Ela vem do latim, simpatia, que é comunhão de sentimentos. Isso é muito importante porque a gente vai falar a respeito desse tema aí, né? Comunhão de sentimentos. Do grego, sibatia, capacidade de sentir o mesmo que outrem, de ser afetado pelos sentimentos alheios, positivos ou negativos, formada por sim, que quer dizer junto, mais patos, que quer dizer sentimento. Então, olha como que ela é diferente do que a gente lida com ela no dia de hoje, né? A palavra simpatia. Na verdade, quando a gente tem simpatia por uma pessoa, a gente diz que isso é igual a gostar dela. Mas não tem a ver com o sentido etimológico dessa palavra. Ela já foi esvaziada. Ela já passa para a frente um conhecimento capenga quando se utiliza essa palavra. Porque olha que importante isso aí, comunhão de sentimentos, comunhão de sentimentos, capacidade de sentir o mesmo que a pessoa está sentindo, né? Que outrem, de ser afetado pelos sentimentos alheios, positivos ou negativos. Né? Então, essa palavra, você vê, a gente se condói realmente com o que acontece com aquela pessoa ou com um grupo em si. Então, ela já está bastante esvaziada do seu real significado aí. E a palavra antipatia é um sentimento de repugnância, é o contrário de simpatia, né? É um sentimento de repugnância e repulsa instintiva diante de alguém ou alguma coisa. Sentimento de discordância
e desarmonia entre dois indivíduos. Vamos prestar atenção aqui, eu ia até destacar isso aqui, instintiva, porque isso aqui é usado por Kardec, quando ele vai fazer a abordagem desse assunto. Então, olha só, repulsa instintiva. Não é algo que você ouviu a pessoa falar, ou que você sabe dessa pessoa. Não, é aquilo que eu falei, você é apresentado a pessoa pela primeira vez ali, você nunca viu a pessoa, e, no entanto, você tem um sentimento de repulsa instintivo. Isso é instintivo porque você não tem tempo de usar a sua razão para saber se você deve ou não manter aí uma relação social com essa pessoa. Você não pensa nisso. Já de saída você olha, sente e fala, nossa, não dá. Né? E até se arrepende de ter ido ao evento conhecer a pessoa. Então, é instintivo. E como o instinto não erra nunca, está lá na Gênesis isso, né? Quando os espíritos fazem uma abordagem sobre o instinto e a inteligência, a Gênesis, ela é um livro que ela tem que ser estudada com muito cuidado para fazer a separação do que é fato e do que é hipótese, porque ela é muito hipotética. Né? Então, Kardec vai levando o nosso pensamento bem próximo, né, ao pensamento socrático ali, para que a gente faça análise disso e disso. Não pode ser isso por conta disso, pode ser aquilo por conta disso. Então, é um livro maravilhoso que merece ser estudado com bastante atenção. E muito atualizado, muito mesmo atualizado. Às vezes, a gente ouve assim, isso está desatualizado. Isso aí não... É igual que já falam de Kardec, que Kardec está desatualizado. Ultrapassado, melhor falando. E Kardec está ultrapassado. Ora, o que é que torna uma coisa a ficar ultrapassada? Quando essa coisa não serve mais, quando ela não atende mais ao sentido a que ela se propõe, né? Ela não atende mais isso, ela fica ultrapassada. Quando ela não oferece veracidade na sua proposta, e assim, e por outros motivos, né? Então, quando uma coisa não tem outra que a substitua muito bem, porque tem que substituir a altura, ela não pode estar ultrapassada. Então, como que pode falar que a doutrina espírita está ultrapassada, né? Se não apareceu nada além para nos mostrar, nada que a ciência tenha descoberto até hoje, que possa dizer, esse conceito aqui do espiritismo não vale. Pelo contrário, a epigenética vem agora falar tanta coisa que a doutrina espírita já vem falando, que a alma é que comanda tudo, a alma que comanda o corpo, e o corpo é elaborado pelo material genético dos pais. E quanto que Kardec vem falando que a alma é que comanda isso, que é a alma através do perispírito que gerencia a formação desse corpo, colocando ali as suas necessidades evolutivas. Isso é epigenética, que está abrindo agora. E quanto tempo que você já vem falando? Um buraco negro. Está lá logo no início da Gênesis, o centro de atração, os espíritos explicando o que é isso. Né? E é o buraco negro. Então, nada que a ciência está descobrindo está entrando em contradição com o que a doutrina espírita fala. Então, falar que Kardec está ultrapassado é uma ignorância que não tem limite. A gente não tem nem como qualificar a ignorância das pessoas, né? Então, a gente vai vendo aí que as palavras no decorrer do tempo vão sofrendo transformações e atrapalham um pouco
não é? Esse conhecimento. Então, a antipatia é o contrário aqui, é um sentimento de repugnância e repulsa instintiva, principalmente isso aqui, diante de alguém ou alguma coisa. Sentimento de discordância, desarmonia entre dois indivíduos. E quando isso existe, os fluidos não interagem, eles não se encaixam, eles não combinam. Então as pessoas não se aproximam. Isso é assim também na dimensão espiritual. O que faz que na dimensão espiritual os espíritos desencarnados que ali estão formem cenários para eles, plasmando os pensamentos e os sentimentos que têm, que carregam ainda, e vão fazendo seus cenários. Então as coisas acontecem, existem, mas plasmados e sustentados pelo pensamento daquele que ainda pensa daquela forma, né? E sustenta isso. 386 é a questão. Olha, dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem, né? Olha só. Eles dizem reconhecerem-se não, mas serem atraídos um pelo outro, sim. E frequentemente as ligações íntimas fundadas numa afeição sincera, tem que ser afeição sincera, senão não vai acontecer essa aproximação, não. Por quê? A afeição sincera é o pensamento sincero que determina a qualidade dos fluidos. E se ele não for sincero, não estará de acordo com os fluidos. Então não vai haver aí uma atração dos fluidos da outra pessoa, né? Por isso que tem que ser afeição sincera. Não provém de outra causa. Dois seres se aproximam um ao outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. É muito romântico isso, né? Isso aqui eu acho bem romântico. E é interessante que quem não conhece casais que se uniram, que se encontraram em situações inusitadas, em situações que as pessoas imaginam, gente, como que isso aconteceu assim? Né? Como que isso procedeu dessa maneira? Às vezes é um jovem que foi visitar uma família que mora muito longe dele. Chega lá, ele encontra o amor da vida dele lá. Eu tenho alguns casos na família interessantes assim. Desta forma, aconteceu assim. E afeição sincera mesmo, porque ficaram unidos por esse, que aí a gente já pode chamar de amor, todo o tempo que viveram na Terra, e eu acho que ainda continuam unidos pelos pensamentos, né? E viveram uma relação muito longa, mais de 70 anos aqui juntos, né? Então é o resultado aí de uma afeição sincera. Às vezes é comum a gente, mãe e pai, dar pitaco, né? No namorado e na namorada dos filhos. Aí o jovem vai para uma festa, tem lá uma porção de menina, né? Várias meninas, tem muita moça, muito rapaz. E de repente ele se interessa por uma que nem é a mais bonita do pedaço, que nem é a mais assediada, que nem é a mais olhada, que nem está se destacando de forma nenhuma, porque ela não tem uma beleza plástica, né, tão assim atraente
mas é para cima dela que o olhar vai. E ele a persegue. E, às vezes, eu também vi isso acontecer na família. A gente é só observar que a gente vê. Não é que a minha seja melhor do que a de ninguém, nem pior, mas é porque eu gosto de observar. Uma das coisas que eu gosto de fazer é ficar, às vezes, eu estou esperando alguém que entrou em algum lugar, estacionar o carro dentro do carro e ficar observando o pessoal passar na calçada. Né? Olha, eu não sou escritora, mas se eu fosse, eu ia escrever crônicas todos os dias, só observando essas situações assim, né? Aí a menina fica até assustada, porque o rapaz começa a investir e ela fala assim, gente, tanta moça bonita, ela às vezes tímida, porque não se acha bonita, tem autoestima baixa, tanta moça bonita, o que esse menino quer comigo? O que esse cara quer comigo? Ela já começa a ficar até com medo. E, no entanto, é ela que ele busca. O compromisso dele é com ela. E algo está aproximando ele dela, porque isso precisa de acontecer. Então, normalmente, os casamentos, as uniões que devem mesmo, né? Porque existem aquelas mais assim, simplesinho, mas aquelas que devem acontecer, não é aqui que elas acontecem, não. Não é aqui, não. Elas acontecem antes da reencarnação, na escolha das provas e das expiações, para a gente operar a nossa evolução aí nesse mundo. Então, quando duas almas precisam de se encontrar nessa terra, elas vão se encontrar. Elas vão se encontrar, com certeza. Um outro caso interessante, que não é com quem eu conheço, mas não é das minhas relações assim diretas, tinha uma certa convivência, assim, de conhecer, de participar, até moravam mais por perto. Sabe aonde eles foram achar que realmente eles gostavam e se apaixonaram um pelo outro? Lá na Itália. Não viajaram juntos. Não viajaram juntos. De repente se encontraram lá, né? Tinha um grupo de brasileiros, ela estava no meio, ele foi por conta própria, não foi junto com ninguém assim, resolveu. Acho que tinha algumas coisas de trabalho também. Começaram a conversar, falaram, poxa, mas te encontrar aqui, não basta ficar encontrando na perto de casa, não. E dali surgiu um casamento lindo. Olha só, aonde que eles foram despertar para isso? Né? Então, a gente não tem ideia das nossas conexões espirituais. Tudo está conectado. A física quântica, eu não sei nada, não posso falar para vocês, que eu sou uma ignorante diante dos conceitos dela, mas sei que ela trata disso aí. Tudo está em tudo. E o que o Livro dos Espíritos fala? Eu não sei se é na 600 e pouco, que fala que tudo está em tudo. Então, tá lá para mostrar isso para a gente. Então, são coisas que a gente não consegue explicar. Mas quando tem que acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. De uma forma ou de outra, o que é nosso vai chegar até nós. Bem, 386A, eu digo isso para o bom e para o ruim, tá? O romantismo ficou menor agora, né? Pois é. Então, vamos lá. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Né? Aqueles que já viveram em outras vidas, almas que estão se reencontrando aqui na Terra, não seria mais agradável se eles se reconhecessem? E eles respondem, nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que pensais. Porque a gente não sabe o que aconteceu. Né? A gente não sabe o que aconteceu. O que houve nesse relacionamento dessas almas aí em outras existências, que pode ter sido mais de uma.
Então, lembrar de algo que possa atrapalhar agora a evolução desse sentimento não é adequado. Por isso, nós temos a bênção do esquecimento, e acho que é o próximo capítulo que vem aí para a gente estudar. Eu não vou nem me deter muito, porque parece que é o próximo que vem aí. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. Então, ao retornarem à dimensão espiritual, eles vão saber quantas foram as outras encarnações em que eles estiveram juntos, o que aconteceu. Aí vai fazer um balanço para saber se houve realmente um reajuste de um para o outro aí na experiência que acabam de deixar. Então, isso é muito importante que seja assim. A simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? E eles respondem logo que não. Por quê? Olha aqui o que Kardec colocou na questão. A palavra sempre. Sempre é sempre. Então, não podia acontecer de outra forma, né? Então, a simpatia tem sempre por motivo o conhecimento anterior, quer dizer, sempre que houve simpatia, você tem que obrigatoriamente ter encontrado com aquela pessoa em outras existências? Isso não faria sentido, né? Então, logicamente, não. Dois espíritos que tenham afinidades se procuram naturalmente, sem que se hajam conhecido como encarnados. Por quê? Ele tendo simpatia, ele pensa da mesma maneira, ele tem os mesmos sentimentos, ele tem um envolvimento muito grande quando acontece algo, seja para bom ou para ruim, com aquela pessoa, com aquela situação, né? Então essas coisas aproximam as almas. Isso faz a atração. Os semelhantes se atraem. Então, não necessariamente ter se conhecido, mas são almas que a gente pode dizer que sejam almas gêmeas. A alma gêmea não é metade uma da outra. A alma gêmea é a semelhança muito grande de tudo entre elas, de sentimentos, de pensamentos, de atitudes. Isso é uma alma gêmea. A gente já explicou que os gêmeos não são iguaizinhos, os gêmeos idênticos, né, univitelinos, eles não são iguaizinhos. Então, as almas gêmeas não são iguais na sua aparência, mas no modo de ser, de sentir, de pensar, né, as atitudes que têm, a visão, né, da vida que tem. Então, isso acaba aproximando essas almas sem necessariamente elas terem que ter se conhecido em alguma existência. 388. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? E eles respondem: entre os seres pensantes, ligações que ainda não conheceis. Foi aquilo que a gente falou, daquela pessoa que vai longe da casa dele, encontra, né, alguém. O magnetismo é a bússola dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Hoje a gente não consegue entender essa questão de conexão com tudo, né? Tudo está em tudo. A gente não consegue entender muito bem isso. Mas estamos sim conectados. Se as afeições são verdadeiras, os nossos sentimentos estão conectados aos outros. E forma aí uma grande pleiade de espíritos que pensam da mesma maneira. A integração de duas almas dispostas a um relacionamento, quando elas veem simpatias entre elas e tudo, e até mesmo a antipatia, porque existem casais que se aproximam, né, por teimosia mesmo, de tanta aversão que um tem pelo outro. Acaba, né? Tanto que às vezes em família começa assim, tá brigando muito, vai acabar em casamento isso aí.
E às vezes acaba mesmo, né? Porque não é uma antipatia, é uma teimosia. É uma teimosia em reconhecer que é simpática aquela pessoa. Se fosse antipatia, não ia acontecer, não, mas não é. É uma teimosia que a pessoa tem, né, com relação a outra pessoa. E é engraçada, né? Essa relação é engraçada. A integração de duas almas dispostas a um relacionamento começa, ou deveria começar, pelo período de namoro, que se traduz por um certo encantamento. Porque é aquele mistério, né? Você acha que está apaixonado, que está morrendo de amor. E se terminar esse namoro, você tem certeza que você vai morrer de amor. Certeza absoluta. Até que vai aparecer outros belos olhos no meio do caminho aí, o amor que ele achava que ia sentir some na hora. Aparece para outra pessoa, né? É interessante. Hoje as coisas estão um pouquinho diferentes, né? Não estão muito assim como eram mais antigamente, que havia aquela doçura, né? Na conquista, né? Hoje as coisas não estão tão quanto deveriam estar, tão boas, né? E isso faz muita falta, faz muita falta. Inclusive, tem aquele que eu já contei aqui para vocês, um livro, né? Que eu recomendo 2 livros que não são espíritas, né? 2 livros que eles foram muito lidos, todos 2, mas porque estava na moda. Sabe quando entra um livro na moda que todo mundo compra e lê, mas ninguém entende nada que leu? Porque ninguém procura entender, quer falar para o povo que leu. Não, eu li. Esse Pequeno Príncipe, todas as misses, né? Lembram quando elas davam depoimento? Qual o livro que você... O Pequeno Príncipe. Deve ter lido, mas não deve ter entendido nada. Porque realmente são poucas as pessoas que entenderam Saint-Exupéry. Muito poucas. E é belíssimo, ele é grande, ele tem um conteúdo, ele é profundo. Aquele livro, aquele conteúdo ali, ele tem uma profundidade tão grande que se as pessoas alcançarem e se basearem nele para as suas relações afetivas, e todas que não são só afetivas, né, tem uma grande chance de dar muito certo. Porque ele tem uma profundidade incrível, eu adoro. Eu estou sempre lá buscando ver o que eu ainda não vi, porque a gente não esgota ele. Aquele livro a gente não esgota. E um outro, que também a gente vai ter uma partezinha dele aqui, é o de Khalil Gibran, o Profeta. Que também, quando entrou na moda, todo mundo leu o Profeta. Se você perguntar para a pessoa, o que você entendeu disso aqui? Mas é lindo. Eu falei, realmente é lindo. É um poema lindo, mas você entendeu o que está aí, a profundidade desse verso? Você entendeu isso? Não, né? Porque fica ali, tem que ler, e ler rápido, porque tem que ler primeiro que a amiga. Porque não pode ler depois, que fica para trás. Então, aquilo ali, quer dizer, são 2 que eu acho que não pode faltar a ninguém essa leitura, né? O Khalil, então, Khalil é um gênio, né? Khalil Gibran, esse libanês que foi para a América do Norte, né? Ele é um gênio, realmente, ele é um gênio. E aí, quando a gente lembra do diálogo da raposa com o príncipe, na hora que ele escuta o barulho, porque ele cai num mundo muito sozinho, né? Ele não acha ninguém, ele não vê ninguém, ele não tem companhia, ele não tem ninguém. Aí ele escuta, né, alguma coisa que era a raposa falando para ele, a raposinha. E ele pergunta para ela, você quer ser minha amiga? Aí ela, não posso. Aí ele, mas como não pode? Eu estou sozinho aqui nesse planeta, você também deve estar sozinha aí. Por que você não pode ser minha amiga?
porque você não me cativou. Aí ele fala, mas o que é cativar? Aí ela explica para ele, cativar é criar laços. Isso é o namoro. O namoro, ele precisa vir primeiro para criar laços. Aí sim. Aí se você cria laços, aquela pessoa não vai ser igual a tantas outras que você conhece. Aí o príncipe lembrou da rosa que ele tinha deixado no mundo, que ele partiu, que era única lá, e ela falou que era única, mas ele já tinha ido a um planeta e tinha encontrado milhões delas, iguaizinhas. Aí ele falou, ela mentiu para mim, ela disse que era única. E depois a raposinha fala com ele, ela é única, porque aquela é a sua rosa. Você criou laços com ela, então nenhuma outra é igual a ela. Então, quando acontece a caminhada certinha desse acasalamento fluídico dos espíritos se reencontrando na Terra, já almas encarnadas se reencontrando, elas precisam estabelecer laços, porque elas já se conhecem, mas precisa agora, na atual realidade, estabelecer laços, para que aquela alma seja diferente de todas as outras. Não pela aparência, mas pelo que ela é na realidade. Né? E ele e ela só vão descobrir isso, quem são na realidade, se criarem laços. Senão, vão ficar só na aparência, na atração física, e vão ficar só na paixão. E a paixão acaba, porque ela não foi feita para durar. A paixão foi feita só para aproximar as almas na Terra. Né? Então, dois seres descobrem um no outro, de maneira imprevista, motivos e apelos para entrega recíproca. Olha aqui, entrega recíproca, e daí se desenvolve o processo de atração. Determinados encontros são tão intrigantes que seriam um mistério se não estivesse presente a lei da reencarnação e da afinidade. São aqueles encontros inusitados que a gente nem imagina que podem acontecer, né? Na maioria das vezes, os espíritos escolhem seus companheiros de jornada ainda no plano espiritual. Por que na maioria das vezes? Porque não é só assim. Também existem as ligações aqui, fortuitas na Terra, que atraem espíritos que não têm planos de reencarnação e são atraídos pela união dos gametas masculinos e femininos porque eles necessitam de um contato com a organização física. Mas não é sempre assim, né? Criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em existências passadas, partilharam experiências no campo sexual. Ficou só ali. E a gente tem 3 estágios para vencer. A gente tem o plano físico para vencer. Entre o plano físico e o espiritual tem o plano dos fluidos, do perispírito, que precisam se organizar e se aceitarem, fluidicamente falando, para então chegar lá na união das almas, dos espíritos. Então, são 3 degraus aí que a gente precisa subir, né? Espíritos comprometidos com delinquência passional, aqueles que ficaram também no campo da materialidade, achando que amava, mas viveu só no plano horizontal, porque amor é uma verticalização, amor é para cima, não é para o lado. Você não tem que olhar para ninguém o que você está fazendo, você tem que amar e ponto, né? E espíritos que precisam de reajustamento emocional. A maioria dos encontros na Terra, que é o planeta de provação e expiação, são espíritos que precisam de reajustamento emocional. Por isso que necessita da paixão, aquela atração forte, a carne falando mais alto,
para que depois isso aí vá ser sublimado num sentimento melhor. Não existe um encontro que possa ser considerado insignificante ou acidental. Cada interação com qualquer pessoa, mesmo que seja breve, é significativa. Cada pessoa que encontramos encerra a possibilidade de nos trazer um grande amor e de estabelecer um magnífico relacionamento onde menos esperamos encontrá-lo. Onde menos se espera, é dali que vai vir um relacionamento muito bom e muito salutar para a evolução dessas almas. O amor está presente em todos os reinos. O amor está em todos os reinos, porque ele é importante, né? Entre os astros, nós temos o amor equilíbrio. Os astros vivem se chocando, caindo, pendurados? Não, eles se equilibram. É um tipo de amor, né? No mineral, o amor é atração. Os minerais se atraem, né? Por isso, as fórmulas todas combinadas com os vários minerais e substâncias que existem, né? No vegetal, é o amor cooperação. E existe uma cooperação intensa entre os vegetais. Quando uma espécie não está desenvolvendo muito bem, uma planta não está desenvolvendo muito bem, bota ela junto com outras da mesma espécie. Ela vai num desenvolvimento belíssimo. É uma linguagem, existe algo ali que a gente não sabe explicar, mas é amor no nível dos vegetais, não é? Uma floresta nunca é atacada por uma praga. Imagina se fosse, não ia ter nenhuma floresta em pé, né? Por quê? Porque quando uma das espécies, uma árvore é atacada, ela começa a mandar uma mensagem para as outras que vão criando resistência àquela praga. E ela não vai mais ser afetada pelaquela praga. Isso é amor. Então, se a gente observar na natureza, nas nossas plantinhas em casa, se a gente observar, a planta que ela é mais acariciada, mais amada, porque o dono gosta mais dela, ela fica linda. E outras que ficam lá, que não são tão agradáveis ao dono, ficam mais feinhas, porque elas não recebem aquela energia de amor que elas juntam com a delas. Então, é impressionante o sentimento, entre aspas, que vive no meio dos vegetais, né? No animal, é o amor, solidariedade. Eles são solidários entre si. Ah, mas eles matam uns aos outros. Sim, quem assiste, eu agora não tenho tido tempo não, mas eu já assisti muito Animal Planet, adorava ver as caçadas. Morria de pena da presa, mas elogiava o predador, que tinha uma prole para alimentar, e ele tinha que fazer isso, e a precisão do ataque. A presa não sofria, porque assim que ele conseguia pegar, ele matava na primeira investida. Não há sofrimento quando elas são presas deles. Não há, porque eles sabem fazer. Então, eles são mais crucificados e maltratados e sofridos pela mão do homem do que pela própria espécie, né? Que há muita crueldade do reino hominal para o reino animal, que chega a me fazer muito mal isso. É horrível de se ver, né? E no reino hominal tem que ser esse aqui, ó, amor perfeito. Mas para isso tem que ser conquistado. E como se conquista? Elevando-se acima das coisas materiais. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos.
Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. O amor é o requinte do sentimento. E a gente vai ver aqui uma passagem do Evangelho falando isso. Nas relações humanas, é o amor o mais eficaz dissolvente da incompreensão e do ódio. Por isso que a gente só vê incompreensão, ódio, raiva, inveja, tudo de ruim. Porque não tem amor. Não tem amor. Quem tem amor não sente ódio. São incompatíveis esses sentimentos. O que você tem é algo que você pensa que é amor pelos outros, mas não é. Né? Na verdade, não é. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Existe amor na nossa sociedade? Claro que não. Claro que não. O amor é de essência divina. Só que a gente não alcançou esse amor ainda, né? Platão, novamente, nosso mestre, eu adoro Platão. Eu durmo e acordo com Platão. Então, olha só, adoro Platão, acho que eu sonho com ele. Porque vira e mexe, estou eu lá fuxicando os escritos de Platão, porque eu realmente gosto dele. Tem dois que eu adoro, Platão e Epíteto. Eu adoro Epíteto. Que algumas pessoas falam Epiteto, né? Mas não sei qual é a pronúncia certa. Então, olha só. Platão insiste, em tudo que ele fala, ele insiste que é necessário aprender a amar. Isso é um aprendizado. A gente não consegue isso sem se esforçar para aprender, de forma nenhuma. É um aprendizado. Tem que aprender a amar. Não é simplesmente no dia a dia, na convivência, nas relações sociais que a gente... Não, tem que aprender. Através disso tudo, a gente aprende, mas tem que aprender a amar. Por amor platônico, se entende até hoje o amor espiritual, o amor que transcende. É o amor impossível, como alguns dizem, mas não é nada disso. Platão tinha em todos os seus escritos, ele evidenciava eros, o amor erótico, mas só que não era puramente erótico. Ele tinha a espiritualidade junto, que ele já estava no terceiro patamar. Então, por que se dizia que era um amor impossível? Por causa disso aqui, ó. Na realidade, é exatamente o amor que torna possível o impossível. Então, isso é a realidade do amor platônico. Ele torna possível o impossível e que nos faz sentir irmãos acima das diferenças. Tá vendo? Que transcendência. Mas nem por um momento ele fala que não tem a parte material. Ele não fala sobre isso. Inclusive, ele cita muito Eros, né? O amor erótico. E tem também alguns escritos de Platão relacionando esse amor com confundido com desejo. Que ele era impossível, por quê? Porque você deseja muito algo. Mas o desejo, pura e simplesmente, ele não vai levar ao amor, porque você só deseja. Quando você consegue, você não quer mais. Aí ele é impossível. O amor ali é impossível de acontecer. Porque você fica no plano do desejo. É igual aquela criança que deseja muito uma boneca, você dá a boneca para ela, ela brinca 2, 3 dias, depois ela abandona.
É igual aquele que se diz muito apaixonado, que deseja muito, né, a outra pessoa, e, no entanto, quando ele consegue, às vezes, né, se relacionar com essa outra pessoa durante um tempinho, depois ele já está desejando outra, porque aquela já não interessa mais. Então, esse amor que fica no plano do desejo, esse amor é impossível, porque ele nunca vai ser amor. Ele vai estar sempre no plano do desejo, sempre na horizontalidade, nunca na verticalidade. Ele vai estar sempre ali. Na realidade, então, é exatamente o amor que torna possível o impossível. Esse é o amor platônico. E que nos faz sentir irmãos acima das diferenças. Então, pode ter envolvimento físico entre aquelas almas que se amam, entre homem e mulher, sim. Mas ele tem que ter alcançado o patamar da espiritualidade, da fraternidade. Antes do físico vem o amor fraternal. Aí sim, ali esse amor é duradouro, esse é verdadeiro, né? É necessário, diz ele, tá? Continua ele falando, ó, é necessário um amor que nos faça vencer o medo de dar generosamente o melhor que temos. É dar generosamente o melhor que temos. Aí a gente começa a entender que o amor é vertical. Ele é vertical. Você não olha para o lado para ver a quem você está oferecendo a sua afeição. Você é uma pessoa generosa. Então esse começa a ser verdadeiro, que ele não exige nenhuma recompensa. Uma carícia, um sorriso, atenção, tempo, fé, confiança. Necessitamos do amor que nos limpe do barro do materialismo. O ser humano passa a ser, de fato, um ser humano. Quando ele alcança isso aí, ele é, de fato, um ser humano. O ser humano passa a ser, de fato, um ser humano quando para de pensar ao olhar as coisas e dizer: para que isso me serve? Isso não é amor. E passa a pensar e dizer: como posso servir a isso? Aí você está no campo da transcendência. Imagine um casal que alcance essa transcendência, não é? Na integridade. Não tem ausência de amor físico de forma nenhuma, de erotismo de forma nenhuma. Mas ele trabalha nessa ascensão. Ele acontece nesse padrão vibratório. Aí é tudo que eu acho que alguém possa desejar em termos de amor, né? O amor, isso aqui é uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente vai entender a verticalidade dele. Olha só o que está lá. Eu não sei por que diminuiu a letra quando eu passei para os slides. Olha só. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Estão vendo a verticalidade? Tudo ama, desde lá de baixo. Tudo tem amor. Só que quanto mais a pessoa evolui, quanto mais ela cresce, quanto mais ela desenvolve seus sentimentos, mais ela se eleva à altura de um progresso que ela almeja. Aí sim, ela é para cima. Não é aquele amor da horizontalidade que você fica esperando recompensa, ver para um lado, para o outro, quem você está amando, o que te interessa aqui e ali. Não. Esse não, nada é superior a esse sentimento verdadeiro. Então, é o mesmo que Platão está falando, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Vocês conhecem alguma coisa maior que a excelência? É o sentimento por excelência.
E os sentimentos, o que são? São os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, quando você eleva o seu sentimento a um progresso estratosférico, o amor é cada vez mais puro ali. É a verticalidade desse sentimento, realmente. Aqui tem outra coisa que ilustra e reforça essa ideia de Khalil Gibran, que está no livro O Profeta, que ele fala sobre casamento. O que ele fala sobre casamento é lindo também, as pessoas não entendem, acham só lindo. Então, olha o que ele começa, aqui é só o início, tá, do poema dele. Aqui, ó. Quando o amor vos chamar, segui-o, embora, olha aqui, conjunção adversativa, ó, mega, né? Embora os seus caminhos sejam árduos e íngremes. Olha a verticalidade dele. Para alcançar, você tem que escalar. Aqui, ó. Eles estão escalando ali. E quando ele vos envolver com suas asas, cedei-lhe. Deixe-se amar. Porque muitas pessoas reclamam que não são amadas porque elas não se deixam amar, né? A atitude delas é uma ostra fechada, né? Deixe-se, né? Cedei-lhe. Embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos. Porque quando o amor é verdadeiro, ele vai ceifando o que não serve para ele. A espada vai, ó, trabalhando. Ele vai, então, polindo o que não importa para ele. Nessa ascendência, nessa escalada, né? Embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos. Porque você vai ter que se desvencilhar de muitas coisas. De muitas coisas que não valem a pena. De muitas inferioridades, né? E quando ele vos falar, acreditai nele, embora sua voz possa despedaçar vossos sonhos, como o vento devasta o jardim. Porque o amor verdadeiro destrói ilusões, destrói sentimentos pequenos, destrói paixões, né? Então, ele fala, quando ele vos falar, quer dizer, quando for o amor que estiver falando com você, acredita nele. Mas para isso você vai ter que se desvencilhar de sonhos, de ilusão, de ninharias, de coisas que não valem a pena. Assim como uma tempestade, uma ventania devasta às vezes o jardim, tirando aqueles que não estão mais tão apegados assim ao seu caule, né? Aí te soltam. Então, e segue. Eu só trouxe isso aqui porque eu sabia que nosso tempo não daria. Mas quem nunca leu o Profeta, leiam, mas leiam com olhos de ver, querendo entender o que está ali, não é achando bonito, palavras lindas, ele é ótimo, ele é um excelente poeta, mas a profundidade de Khalil Gibran é muito maior que a beleza das suas palavras, que é o conteúdo delas que é belo. Mas a gente precisa entender o que ele está querendo dizer. Isso aqui é lindo. Então, a gente vê por aqui, nós vemos que esse amor não é tão romântico assim, né? É um amor doído, é um amor que nos faz crescer. E quando a gente cresce, a gente sofre. A criança, quando cresce, não começa a ter dorzinha na perna, no joelho, é a dor do crescimento? Pois é. Crescer dói. Crescer dói porque você tem que se livrar de coisas que não importam e que estão te puxando para baixo. Então não é lá tão romântico assim o amor na visão de Khalil Gibran, mas é a visão certa. É aquela que vai elevar você, como diz lá no Evangelho, que vai elevar seus sentimentos à altura do progresso feito
e aí você estará amando de verdade. Então, é assim que deveria ser. A gente não tem muito isso, porque nós estamos num plano de provação e expiação, e é um plano inferior. Mas precisamos fazer essa escalada sozinhos, porque ninguém nos ajuda nisso, não. Aquele que está mais acima pode, como está aí, ó, na figura, dar a mãozinha para ela subir. Ele está fazendo isso, mas ela teve que subir até ali. Ela teve que chegar perto dele. Então é assim que nós vamos nos tornando seres humanos, nos elevarmos acima, progredirmos. Outra coisa que Platão fala, ele fala que a melhor coisa que se pode fazer pelos que nós amamos é elevarmos-nos, é crescer como seres humanos, é nos tornarmos melhores. Isso é o que nós podemos fazer pelas pessoas que amamos, porque quanto mais a gente cresce, mais a gente tem capacidade de amar, mais a gente tem capacidade de ser solidário e compassivo com a vida. Muita paz para todos.